Fala galera do terceiro ano, boa tarde, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, espero que a família de vocês esteja bem. Mais uma semana, né? Aqui através da câmera. Infelizmente continuamos nessa incerteza, a gente acompanha os noticiários, estamos vendo que ainda não tem uma notícia de quando finalmente nós vamos voltar às nossas atividades normais, principalmente nós, né? Vocês estudantes, nós professores, porque a relação entre a gente é muito próxima, né? O contato físico é muito grande, são muitas pessoas dentro de uma sala de aula, então é algo que no momento realmente se torna inviável. Mas a gente espera, né? Tem fé, esperança de que tudo vai se resolver. Gente, falando sobre a live, né, que eu botei aí na introdução para vocês, nós não vamos ter uma live ao vivo hoje, porque eu fui informado desde quarta-feira passada, aqui no condomínio onde eu moro, que a gente ficaria sem luz na segunda-feira, de 9 da manhã até as 5 horas da tarde, tá? Uma manutenção elétrica da Light. Então a gente já foi informado antes, com antecedência, então a gente já sabia que ficaria sem luz. Então sem luz não tem como ter Wi-Fi e a gente fazer a live, entendeu? Mas eu vou estar online pelos meus dados móveis, respondendo qualquer dúvida que vocês tenham sobre a aula aqui nos comentários. Tá beleza? Gente, o tema da nossa aula de hoje são as lutas na educação física escolar. É mais um tema pertinente ao Enem, tá? Ele também faz parte dos conteúdos programados do Enem, tá? As lutas, elas fazem parte da cultura corporal de movimento, que são as principais atividades pertencentes à educação física e são cobrados, sim, no Enem, já que está cerca das partes mais importantes da educação física, certo? Primeiro a gente vem falando sobre lutas. A gente pode falar que luta são os meios encontrados para combater o oponente e vencer aquela disputa, né? Até porque são diversas formas de luta e diversas formas de, de vencer o seu oponente, né? Por exemplo, no boxe, você pode vencer tanto pelo número de pontos, por ter golpeado mais, tanto por um nocaute, né? O judô já é o ippon, né? Você já não tem aquela agressão de socos. São esportes diferentes, né? É, A origem da luta, também para falar da luta, a luta já vem de muito tempo. Assim como a corrida, a luta ela vem desde os nossos ancestrais. Por quê? Perdão. Porque a luta ela também era um instinto de sobrevivência, tanto para o homem quanto para os animais. Então a luta ela já vem como um instinto do ser humano. A gente aprende a se defender, a gente aprende a cair, mesmo quando criança, né? Uma criança ela aprende a engatinhar, ela aprende a andar, ela aprende a correr e ela também tem o seu instinto de defesa, né? Porque a luta, ela não é você só, não é só você golpear o seu oponente, é você também saber se defender, né? Porque não adianta você ser o melhor é, batendo se você não souber se defender. Então, uma coisa depende da outra. Para vocês terem noção, na primeira Olimpíadas na Grécia, em 1896, a luta já estava presente, certo? Então, é uma atividade muito, muito importante também nas escolas. É lógico que é difícil a gente disseminar isso na escola de forma prática, porém, de forma teórica, a gente precisa estar passando isso para vocês. E por que a luta é um tema recorrente dos conteúdos do Enem? Lembrando que no Enem as questões de educação física são apenas 5, né? No máximo 5. Tem provas que mudam. Então pode ser que caia, pode ser que não caia, a gente nunca sabe, né? Por isso que quando eles colocam os conteúdos lá, a gente tem que estudar tudo, porque a gente não sabe o que vai cair exatamente na prova. Mas por que as lutas estão presentes, por exemplo, nos conteúdos do Enem? Isso se vai muito da diversidade cultural, certo? A diversidade cultural, ela é a maneira de abordar as diferentes formas de cultura, de crença, de tradições, não somente no Brasil, mas também de outros países, certo? Então a gente precisa ser, quando a gente faz um Enem pensando em fazer uma universidade, né? Com esse intuito, a gente precisa ter a nossa cabeça aberta para diversas economias, diversas questões, não só que estão acontecendo no nosso país, mas que também estão acontecendo em nível mundial, porque é tudo muito dinâmico, né?
A nossa economia ela não depende só do Brasil, ela depende de outros países, por exemplo. O que a gente consome aqui, nem tudo vem do nosso país, algumas coisas vêm da China, vem dos Estados Unidos. O que a gente produz aqui, a gente não consegue vender só para o Brasil, a gente tem que importar, exportar para a China, exportar para a Argentina. Então são questões ligadas ao mundo. E a luta, ela é uma questão cultural. Então essa diversidade, ela faz com que a gente precise saber algumas coisas sobre outros países, algumas tradições, algumas culturas, como por exemplo o Oriente Médio, né? Os países da Ásia, que são países extremamente ligados à luta, né? Normalmente eles são feras em quase todos os tipos de lutas, certo? É, E o aprendizado da lutas é isso, é você também conhecer os povos, os orientais, como eu falei, são os principais, porém a gente pega hoje o UFC com muitos americanos, né? Especialistas em lutas, o boxe, tinham muitos cubanos, brasileiros também, então é essa mistura dos povos que se torna interessante na luta. E outra coisa importante também, que por isso que também ela é relevante no Enem, é devido a essas políticas públicas, como nós falamos na aula passada sobre o lazer, porque a luta ela também entra nessa parte de dever do Estado. A gente pode perceber que muitos atletas de luta eles são atletas de origem humilde, de origem pobre, que saem de favelas e mesmo assim conseguem o êxito, conseguem mudar o seu patamar de vida, tá beleza? E outra coisa também importante sobre a luta é que a luta é um esporte, ela é um exercício físico completo, ela gera emagrecimento, ela gera saúde. Acabou o tempo do vídeo, estou voltando. Ela gera saúde, qualidade de vida, bem-estar, é muito praticada, né? Em academias, centros de treinamento, a luta também vem como opção para isso. E um outro aspecto importante também da luta, que isso é muito levado em consideração no estudo, que é o quê? É você saber lidar com as vitórias e os fracassos, né? É o senso de competição, é você respeitar as regras, respeitar o adversário, respeitar o seu amigo, respeitar o seu treinador. Então a luta ela tem essa parte que mexe muito com o nosso psicológico também. A gente aprende muito conosco mesmo, além de estar se socializando, né? Estar em contato com outras pessoas. Disciplina, respeito, são muito característicos das atividades que tem a luta, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre algumas lutas, algumas principais lutas, né, que vocês já devem ter ouvido falar. Vou botar uns vídeos em pequenininho para vocês terem uma noção. A primeira modalidade de luta aqui é o boxe, né? O boxe é um esporte muito antigo e tá aí uma curiosidade que talvez vocês não saibam. O boxe é a modalidade esportiva de lutas que mais se paga dinheiro. São muitos milhões envolvidos quando se tem uma luta de boxe. É muito mais do que o UFC, por exemplo. O UFC já paga muito, só que o boxe ainda paga mais do que o UFC. Inclusive, está para sair uma luta de boxe entre o Mike Tyson, não sei se vocês já ouviram falar, ele era muito tradicional, tempo atrás, contra o Vanderlei Silva. Vanderlei Silva é um atleta de MMA do Brasil, que participava do UFC, tudo mais. Então estão tentando casar uma luta entre eles dois, que vai ser uma luta que vai milhões de dinheiro, rios de dinheiro. Então boxe, né, aquela luta em contato físico, troca de socos e tal, é uma luta milionária. Segunda luta aqui que a gente vai falar um pouquinho é o judô, que você já deve ter ouvido falar, na nossa escola tem, né, lá para os pequenos, é um esporte muito tradicional, principalmente na Ásia, Japão e tudo mais. É um esporte que ele utiliza muito a mente, né? Você tem que ter muita cabeça, muita calma, muita técnica, trabalhar muito isso para poder vencer seu oponente, né? Porque muitas vezes a força não vem nem dos seus braços, a força vem da cabeça, aquele movimento correto, que é em busca sempre do ippon, né? O ippon é o movimento que finaliza a luta, que é jogar o adversário com as costas todas no chão do tatame. Então o judô também é um esporte muito importante. Dá uma olhadinha aí.
Show, né? Outro esporte também muito bacana é o MMA. Na verdade, o MMA, ele são artes marciais mistas, são diversas artes marciais em uma só, que são as atividades do UFC. O cara tem que ser bom no boxe, tem que ser bom no judô, no muay thai, no karatê, ele tem que ter um pouco de cada técnica para ele ser um atleta completo. E é esse tipo de luta que a gente vê hoje nas competições. Tivemos o Anderson Silva, Vitor Belfort, o John Jones, né, que é um americano, o McGregor, né, que ganhou do José Aldo, também, né, saiu também da periferia para virar ídolo. Amanda Nunes, a brasileira que está fazendo um grande sucesso também, de origem muito humilde. Então o MMA são essas atividades mistas, né? Esse esporte misto que também hoje tira muita gente da pobreza, são muitas oportunidades de emprego, entre outras coisas. Porque a gente vê o esporte muitas das vezes só a competição em si. Só que o esporte ele também emprega muita gente. Você pensar num atleta, o atleta ele tem que ter o seu treinador, tem que ter um centro de treinamento. Quando a gente tem um centro de treinamento, tem que ter alguém na recepção, tem que ter alguém fazendo a limpeza, tem que ter alguém lavando o material. Então, gera muitos outros empregos, entendeu? Bom, outro esporte também que a gente tem é o karatê, um esporte de luta, um esporte também muito tradicional, muito da antiga. Os golpes também não são golpes para machucar o adversário, igual no UFC, por exemplo, são golpes mais técnicos, né? Tocar o rosto do adversário, o oponente. E nós, meritienses, nós temos uma representante brasileira, a Isabela Santos. Ela já foi campeã pan-americana. Ela mora em Éden, ali no Gato Preto, né? Na verdade, vocês conhecem, né? Ela mora no Gato Preto. Inclusive, ela era minha vizinha, a gente morava de frente uma casa para outra. Ela já foi minha estagiária na academia, que ela também fez faculdade de educação física. E quando ela começou a fazer faculdade, ela foi minha estagiária, é uma pessoa excelente, conheço ela, conheço o irmão dela, conheço a mãe dela. E ela é atleta brasileira que provavelmente estaria nas Olimpíadas, que seria agora, né? Na verdade, seria agora em julho, só que a princípio foi adiada para o ano que vem. Então é um esporte muito bacana também. E a gente tem uma representante de São João de Meriti. Dá uma olhadinha no vídeo aí dela. E por final, gente, uma outra luta que na verdade é uma dança, é uma arte marcial que envolve tanto a dança quanto a luta, que é o que? A capoeira, é uma arte marcial disfarçada de dança. Ela era utilizada antigamente pelos escravos, porque os escravos eles eram proibidos de fazer os treinamentos de lutas. Então, ele usava o gingado das danças para treinar e enganar os seus donos, certo? Então, na época da escravidão, eles faziam isso para manter a sua forma física, só que eles usavam a música para enganar os seus donos, né? Por isso que a capoeira são muitos aqueles golpes, né, que passa muito próximo ao rosto, só que não tem contato físico, porque se tivesse, eles saberiam que eles estavam treinando luta. Mas é uma atividade excelente, completa, bacana, divertida. Não sei se vocês conhecem a capoeira, quem já viu, quem não viu, mas é uma atividade muito bacana. Gente, nossa aula de hoje foi sobre isso, foi falar um pouquinho sobre lutas, um tema pertinente ao Enem, tá? Pode cair relacionado a isso, à diversidade cultural, às políticas públicas, a tirar as pessoas de mazelas, pobres, essa geração de renda, de economia, entre outras coisas, e falamos um pouquinho também sobre as principais lutas, tá beleza? Até semana que vem, um beijo em todos, se cuidem.